Começamos! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Pratas da Casa. Esse especial do Hospital de Amor 60 anos traz a você histórias da instituição através do olhar dos colaboradores. E nós estamos aqui com 3 pessoas extremamente especiais, doutora Juliana, Débora e doutora Érica. Uma salva de palmas, senhoras e senhores! Gente, sejam bem-vindas, tá? A esse bate-papo, ficam à vontade. Eu vou começar apresentando vocês para todos. Doutora Juliana Beraldo Ciorila. É um trava-língua, né? É. Entendi. É médica paliativista, tem 44 anos, gosta de fazer caminhadas, cozinhar, ler, é isso? Assistir filmes. Tem um filme para indicar? Puxa vida. Assim, que vem na cabeça assim primeiro? Nossa. Lagoa Azul. Assim? Não. Já foi, né? Não, assim de chofre, não sei. Deixa eu pensar. Eu vou pensar. Pode ser razão e sensibilidade. Pode. Gostou? Muito. É que já estava aqui. Meu favorito. A produção é boa. Bom, tem mania de limpeza, de organização. Sua viagem inesquecível foi ir para Disney com a família? Uhum. Divertidíssimo, vira criança, né? Sim, foi muito bom. É bom? Foi muito bom, porque todo mundo estava no tamanho bom já de ir, então todo mundo aproveitou muito, foi muito bom. Ah, ótimo. Bom, momento inesquecível, no mar, abraçada com seus filhos, na época tinha 8 e 11 anos. Eles têm quantos anos? O mais velho tem 16 e meu caçula tem 11. Eita, já grandão, já. Né? Ó, seu filme preferido tá aqui, A Razão e Sensibilidade. Gosta de pet, tem uma vira-lata adotada chamada... Tem um vira-lata adotado. É um cachorro? É um menino chamado Jack. Jack. Não é do Titanic? Não, é porque ele tem uma manchinha preta aqui nesse olho que parece um tapa-olho. E aí a gente deu o nome de Jack por causa do Piratas do Caribe. Gente, ó. E sonha fazer pirão com a cabeça de um bacalhau. É isso? Não, a produção colocou aqui. Não. Você gosta de cozinhar? Gosto. Tá, mas não, por exemplo, cabeça de bacalhau eu nunca vi. Eu faço muito bem macarrão. Mas é basicamente o que eu faço bem. Macarrão. Então é isso, gente. Estamos convidados aqui a comer na casa da doutora Érica um macarrão. E a Débora, aqui a próxima convidada, por favor. Débora Rebolo Campos. Acertei? Bom. É enfermeira, trabalha no Hospital de Amor há 17 anos. Ela não gosta de revelar sua idade, é tipo Glória Maria, né? Não fala, tá? Seu maior sonho é ficar rica e poder realizar todos os outros sonhos, né? Viajar muito, mimar, oferecer conforto para os seus pais e irmãos. Também queria poder viver de fotografias. Você gosta de fotografar? Adoro. E agora, nessa época de selfies, as coisas, você tira bastante ou não? Eu prefiro fotografar os outros. Entendi. Boa. E, bom, também reza a lenda que jogou basquete na sua adolescência e adora jogar vôlei de maneira mais competitiva. Por que você riu? Porque é verdade. É verdade isso? Eu achei que era igual a cabeça do bacalhau. Não? É sério? É sério. Você jogava vôlei? Não, o vôlei é hoje. Eu joguei basquete. Ah, jogou basquete. E agora joga vôlei. Agora eu brinco de vôlei. Entendi, mas é competitiva. Um pouco, né, gente? Entendi. Mas o basquete eu fui pra liga, campeonato estadual e tal, com 1,5 m. Contei minha altura. Bom, gente, começamos com revelações bombásticas. Não conta a idade, não conta. Exato. Tá bom, entendi. Se apertar mais, fala a idade. O peso. Mas é para reforçar o êxito. Né? Muito bem. Bom, aqui tá falando que você... Nossa, isso é legal, hein? Tem uma viagem que marcou muito, que é uma visita a um campo de concentração na Alemanha. Isso. E aí, como que é a sensação? É tenso? Muito tenso. É algo inesquecível e não sei se faria de novo. É mesmo? Pela vivência, assim. Pela vivência. Sim, eu gosto muito dessa parte da história e foi realmente muito, muito, muito intenso. Bom, vamos apresentar aqui a doutora Érica Boldrini, que é médica paliativista, a primeira oncopediatra do Hospital de Amor, trabalha na instituição há 22 anos. O seu hobby é tocar piano, tem 2 filhos, um cachorro, 2 tartarugas e 3 hamster. Isso mesmo. Qual que é o nome de todos? Você guarda o nome de todos esses bichos? Mais ou menos. É mesmo? Os filhos eu sei. Ah, dos filhos, então? Eu sei. Ah, tá, assim. Do cachorro eu sei. Dos animais. A tartaruga é Gá1 e Gá2, porque elas são iguais, então elas chamam só Gá. Entendeu? 1 e 2. Criativo. Porque às vezes a gente escreve assim, dura, entendeu? Sim, o hamster. Os hamsters têm o mesmo nome do Alvin e os esquilos.
Olha, falando de filme, tá vendo, doutora Juliana? Bom, eu assisti várias vezes. Tá aqui, qual que é o seu maior sonho? Aqui tá alimentar girafas. É real isso? Não, é porque... Eu gosto muito de girafas, Gosto. me identifico um pouco com elas. Por quê? Da elegância. A elegância? A girafa é elegante? Altura. Ah, achei que você ia falar que eu andava igual uma girafa recém-nascida. Não. Mas eu já alimentei girafas, é muito legal. É mesmo? Ela Então já faz realizou o sonho. É mesmo? Como que é? Gostei. E é engraçado que girafa não faz som, né? Na hora que ela lambe a sua mãe, faz. Só esses, mas não tem. O cachorro faz. Não, Né? girafa não. Agora, gato, enfim. Quando elas namoram também. Bom, doutora Érica, e como que o hospital entrou na sua vida? O Hospital de Amor? Não sei dizer até hoje, né? Na verdade, assim, quando eu fui fazer pediatria, também não sei muito bem porquê, assim, eu, apesar de gostar muito da área e fui ser oncologista pediátrica, mas vir para cá era um sonho, mas ao mesmo tempo era um grande desafio, porque não tinha a pediatria aqui ainda instituída, né? Então, foi vir com aquele desafio, assim, tipo, será que vai dar? Será que consegue? Será que monta? Será que vai ter paciente? Né? Existiam algumas poucas, mais até adolescentes, que eram tratadas principalmente pela equipe da hematologia. Então, alguns adolescentes com leucemia já estavam por aqui. Mas não tinha, né, nada de tinha criança, essas dúvidas do não que tinha ia equipe, acontecer. não tinha o ambiente para criança, não tinha nada. Né? Então, foi meio um desafio chegar E aí a conclusão foi, não dá para ficar. Né? Porque não tinha como, eu sozinha, não tinha equipe, não tinha ambiente, não tinha nada. Né? E quando aconteceu assim? Falou, agora a gente tem uma pediatria no hospital. Na verdade, assim, a gente ficou ainda um tempo lá na Rua 20, né? Porque, como você disse, sou dinossauro, não sou igual seu filho, mas eu não queria ser dinossauro, mas eu sou dinossauro. Tem 22 anos dentro dinossauro, quando eu cheguei lá na 20 ainda, então as crianças não tinham, ficavam no mesmo quarto com adulto, uma dificuldade. Aí aos pouquinhos a gente conseguiu, quando construiu aqui, conseguimos um pedaço de um corredor, então onde a gente conseguiu pelo menos decorar aquele pedacinho, ter uma cor, conseguimos aos pouquinhos ter a enfermeira, a primeira enfermeira da pediatria. Foi a Débora? E aí as coisas foram acontecendo, né? E aí há 10 anos o hospital infantil, né? Mas nós ficamos aí mais de 10 anos nessa luta aí de estar no meio de adulto, mais sem equipe. O que diferenciava era um pouco a cor do Depois de algum tempo, nós ficamos uns bons 3, 4 anos sem cor, sem nada, tudo misturado e tudo, né? Que foi bem quando, na época que a Débora chegou, que começou, o hospital começou com essa filosofia de contratar equipe mesmo, porque era muito baseado no médico e era muito baseado no cirurgião, o hospital, né, no início. E aí, começou a ter equipe, que aí, tipo, conseguiu uma enfermeira, e aí agora nós vamos conseguir. Então, e aos pouquinhos foi construindo. Que legal. Essa história é forte, né? E é bom ter vocês aqui, a primeira oncopediatra e a primeira enfermeira. Como que foi, Débora, a sua história com o hospital? Na verdade, eu conheci o hospital, eu estava no último ano da faculdade. Eu já sabia que eu queria onco e oncopediatria. Então, eu conheci o hospital, uma visita informal, e eu falei, eu quero trabalhar aqui. E aí, eu me formei, deixei um currículo e fui para São Paulo. E eu fui fazer residência em São Paulo. E aí, com 4, 5 meses de residência, eu recebi uma proposta para vir para Barretos. Que legal. E aí, eu disse tchau para São Paulo e vim para Barretos. Mas quando eu entrei, era bem essa um cenário desafiador mesmo. Era um né? cenário que, assim, olha, a gente sabe o seu interesse pela pediatria, mas você não... Eles foram bem taxativos. Você não está indo para pediatria. Onde você vai, tem crianças, mas não é exclusiva. Eu falei, não, tudo bem. Começa assim, né? Sim. A onco sempre foi uma área que me desafiou muito. Isso eu já tinha certeza desde o segundo ano da faculdade, que era a onco que eu queria. Então, eu entrei no ambulatório de químio, e eu tinha contato, então, com a pediatria, oncoclínico, transplante e os pacientes do tórax. E, então, nós éramos 3 enfermeiras, e então, quando tinha criança, eles me chamavam. Quando tinha paciente do transplante, chamavam a outra enfermeira, que ela tinha mais afinidade, e da onco nós nos revezávamos. E aí,
fui conhecer a doutora Érica, bati lá na porta dela. Oi, você que é a pediatra? Então, eu sou enfermeira que tem muito interesse em pediatria. E aí começou uma amizade, uma admiração, e enfim. Acho que dá um podcast só sobre isso, né? Um dia eu barrei a entrada do marido dela no hospital. Eu não sabia que era ele. Todo mundo queria falar com ela, não dava para atender as crianças. Aí ele foi chegando. Pois não, eu vim falar com a Érica. Não, a doutora Érica está atendendo. O senhor pode aguardar lá fora, por favor? Mas eu fui fofa. Mas eu só não sabia que ele era... Marcelo, um beijo, né? Se você estiver assistindo, eu te adoro. É Marcelo, seu esposo? É. Oh, meu Deus. E aí foi isso, e aí foi desenvolvendo, a gente conseguiu uma equipe, aí conseguimos um corredor colorido, uma equipe, uma classe hospitalar, e hoje a gente tem um hospital. Nossa, e hoje vendo tudo isso que está construindo, a estrutura que tem, é uma realização ímpar, assim, né? Ímpar. Nossa, muito bom. É muito bom saber dessas histórias, assim, me impacta muito conhecer essas histórias. Doutora Juliana, e a sua história? Você trabalha no São Judas, Sim. Que é o hospital paliativo do Hospital de Amor, né? Eu trabalho no Hospital São Judas e esse mês eu completei um mês de trabalho lá. Na verdade, eu completo um mês dia 17 de março. Em 17 de março faz 8 anos que eu estou aqui. E eu vim para aqui por puríssimo acaso, de uma maneira completamente inesperada, né? Eu morava em Rio Preto há 7 anos, que é a cidade do meu marido. E o meu marido é médico de UTI, ele é intensivista. E ele foi chamado para vir para cá. E um dia ele falou para mim, vamos conhecer lá, vamos ver como é que é. Eu falei, vamos, mas assim, botamos filhos no carro, viemos lá de Rio Preto para cá. Só um passeio, a princípio, assim. Um passeio e vamos conhecer a UTI, vamos ver o que é que eles, né, oferecem. E aí ele gostou muitíssimo da ideia de vir para cá, né? Porque para ele profissionalmente significava dar menos plantões, ficar mais com a gente. E aí ele falou, eu quero vir e o que vamos fazer? Eu falei, olha, eu tinha meu consultório aberto em Rio Preto, né? Funcionando já, minha vida já era lá. Mas ele falou, aí ele propôs de talvez ele ficar aqui durante a semana e voltar para Rio Preto no fim de semana. E eu falei, não, onde vai um, vai todo mundo. E aí, na ocasião, uma pessoa tinha saído do São Judas e me ofereceram uma vaga lá. E aí eu fui conhecer o hospital 2 dias depois e nunca tinha trabalhado especificamente com cuidado paliativo, eu sou geriatra de formação, né? E aí falei, tá bom, vou vir para cá. E aí, um mês depois, a gente estava aqui, né? Uma semana depois, a gente alugou uma casa, dali a 2 dias a gente viu escola e eu nunca mais saí daqui. Então, em fevereiro, em 1º de fevereiro, nunca imaginei, em 17 de março, eu comecei a trabalhar na fundação. Então, foi inimaginável, assim, eu nunca esperava, nunca imaginava. Foi uma guinada, assim, foi como se alguém puxasse e falasse, olha, esse caminho que você está aí não é, agora você vem para cá. Porque foi 1 mês e 17 dias até estar aqui trabalhando. Então, foi maluco, foi uma história maluca. Que legal. É. Ju, como você era na infância? Assim, que recordações você tem da sua infância? Porque a gente está falando, o programa é Pratas da Casa. É a gente contar a história de vocês, saber um pouquinho de vocês que trabalham dentro da instituição do Hospital de Amor. E a gente, lógico, quer saber um pouquinho de vocês, então a gente vai resgatar essas histórias. Como foi sua infância? Assim? Eu tive uma infância feliz, eu acho. Só que eu era tímida e era CDF, né? Então era uma pessoa que estudava bastante. Meus pais pegavam muito no meu pé pelo estudo, assim, né? Eu sou filha única, então, assim, me cobraram bastante. Mas eu era uma guriazinha alegre, assim, não tenho lembranças ruins, tenho lembranças boas da infância, mas sempre mais com as atividades voltadas a dentro de casa, né? Eu sou de São Paulo, de apartamento, então, assim, eu ficava o dia inteiro na escola, porque meus pais sempre trabalharam, mas eu me divertia na escola e, enfim, eu tive uma infância feliz, eu não posso reclamar, não. Mas eu era uma menina mais da leitura, assim, do que da atividade física. Sempre foi assim. Você sente diferença, por exemplo, da sua infância com a dos seus filhos? Sinto, porque eu vim para o interior faz 15 anos. E, então, eu criei eles aqui, né? Meu mais velho tem 16 anos, eu criei os 2 aqui. E eles saem com muito mais desenvoltura do que eu saía, eles têm mais amigos e eles convivem muito mais comigo. Eu via os meus pais de manhã e à noitinha só. E o resto do tempo eu ficava na escola, almoçava na escola, fazia tarefa na escola. E eu vejo os meus filhos 3 vezes por dia, faço todas as refeições com eles, levo e busco da escola, porque como a cidade é pequena, eu fico muito mais perto deles do que eu tive meus pais por perto.
Então, acho que é diferente. Foi completamente diferente E para eles. você é de São Paulo, capital? Sou de São Paulo, capital. Naquela correria doida lá. Sim, saí de lá Sim. com 30 anos e faz 15 que eu tô aqui no interior já. 15 anos. Então, eu gosto muito de viver aqui. Eu não reclamo, não, de viver no interior. Para eles é muito bom e para mim também. Legal, obrigado. E a sua, Débora, como que foi sua infância? Acho que eu tinha o mesmo tamanho que eu tenho hoje. Não mudou muita coisa, né, na Não altura? muita coisa. Mas é que você sabe que você é uma mulher zipada, né? Uma grande mulher em pequeno espaço. É. Gostou dessa? Eu gostei. Eu joguei no Google para... Desculpa, pode continuar. Um pouco diferente da Ju, a minha foi casa, interior também. Minha cidade é pequena. E também, eu tenho lembranças muito boas, um pouco de arte. Eu tinha 3 irmãos, então, né, um pouquinho diferente, né? É a única mulher? Não, Não. somos de 3 mulheres e um homem. Ah, tá. Acho que foi tranquilo. Não quebrei nenhum braço, nenhuma perna. Mas era Estudava arteira? bastante, um pouco. E era competitiva, igual você colocou na sua descrição, que você é, de alguma forma, quando vai jogar vôlei, falaram que você briga por cada ponto. Mas Sei assim, se competitiva, eu sou determinada. Eu acho que Olha, determinada. Bonito, tá. Ah, legal. Érica, como que é? Como foi sua infância, assim? Também foi mais parecida com a da Débora. Né? Eu sou daqui da cidade. Você é de Barretos? Na verdade, nasci em Ribeirão, mas né, meu tá. pai veio para trabalhar aqui e muito pequena. E de uma família muito grande, nós somos em 5 irmãos e tinha 5 cachorros. Então, tinha muita arte, muita arte, muita arte. Também estudava, mas tinha bastante arte. Entendi. Bom, assim, um pensamento, assim, doutora Juliana, um pensamento teu da infância, né? Se a gente revivendo a infância. Você se tornou aquilo que você pensava? Quando a gente é pequeno, a gente fala, nossa, eu queria ser tal coisa, né? Tem alguns sonhos, assim. Você chegou a se tornar aquilo que você queria? Ou não? Você era uma criança que falou, não pensava, sabe? Porque tem essas questões, né, de mãe colocar, o que você quer ser quando crescer, tal... Eu não havia pensado antes em ser médica, né? Até chegar no colegial, eu pensava em fazer letras e queria trabalhar com tradução e com literatura mesmo. Mas o meu pai é uma pessoa singular, assim, que sempre foi feminista e tinha muito medo que eu dependesse de alguém ou que eu ficasse com alguém realmente por depender financeiramente. Então, assim, meu pai tinha pavor que eu ficasse desempregada caso ele faltasse e ele dizia que eu tinha que me bastar. Então, assim, meu pai sempre sonhou que eu fosse médica. E aí eu acabei fazendo medicina. Eu acho que eu tinha alguma vontade, mas ele pressionou um pouquinho e eu acabei virando médica. Mas eu não me imagino fazendo outra coisa hoje em dia. Então, assim, eu acho que eu me sinto completa dentro daquilo que eu imaginava. O que eu imaginava era trabalhar com uma coisa que eu gostasse muito e ser independente através desse trabalho. Eu não tinha um sonho imenso de me casar nem de ter filhos. Isso aconteceu para mim de uma maneira até que não tinha sido imaginada antes. E eu terminei por casar com meu melhor amigo. Então, assim, eu me considero feliz, realizada dentro daquilo que eu podia imaginar. Mas eu não fazia grandes projeções também, não ficava sonhando cada passo, nada disso. Entendi. Fui vivendo conforme foi vindo mesmo. Que legal, eu tenho o Benjamin, tem 7 anos, meu filho, aí eu falei pra ele, filho, o que você quer ser quando crescer for dinossauro? Achei tão ambicioso isso, né? Quando me perguntaram isso na infância, eu falei ascensorista, de elevador, sabe? Que Ascensorista existia, de né? Quando eu era pequena, se você fosse na Mesbla, em São Paulo, tinha uma mulher que ficava no elevador e falava lingerie, louças, não sei o quê. Segundo andar, moda infantil, moda não sei. Então, eu falei que eu queria ser ascensorista. Ascensorista. Naquele momento, nem existe mais essa profissão. Essa profissão acho que nem existe mais, né? Mas, A Mesbla também não. nem a Mesbla. Nem a Mesbla. É pura verdade. E você, Débora? É uma boa. Minha mãe me achou ótima que eu falei ascensorista, que era uma palavra muito grande. Uma vez eu conversando com um menino, eu fiz assim, o que você quer ser quando crescer? Ele falou assim, policial. Eu falei, o que faz um policial? Ele, ió. Ah, da sireninha. Sirene. Ele queria ser a sirene. Sim. Entendi. Ô, Débora, e você? Por exemplo, você olhando para a tua história, você se tornou aquilo que você
por exemplo, pensar, com tantos anos eu vou ser tal pessoa? Acho Como que não. Eu também, eu também não fiz grandes projeções. Não escolhi ser assessorista, porque nem tinha isso na minha cidade. A Mesbla já tinha acabado. Não tinha Mesbla e nem loja com elevador, então não tinha essa possibilidade, né? Mas ser enfermeira não era, assim, uma coisa que eu construí ao longo dos anos. Foi uma decisão que eu tomei já quando eu precisei escolher algo para o resto da minha vida, ou pelo menos para ser alguém enquanto profissional, né? Mas assim, você já tinha, por exemplo, gostava de cuidar dos outros? Já tinha essas questões, não? Na verdade, eu precisei fazer um teste vocacional, porque eu você gostava fez de teste? muitas coisas. Então, eu fui me preocupar mesmo com isso, mas para o colegial mesmo. Entendi. O resto, eu me preocupava mesmo em viver, me divertir, brincar. Eu tinha muitos sonhos. Uma coisa que eu trago muito da infância é a questão de viajar. Eu não viajei... Desde pequena você gostava? Desde pequena... Desde nova, né? Porque pequena. Desde muito nova, eu queria viajar. Viajar, conhecer, sair, entendeu? E, então, isso é uma coisa que eu trago e é a minha grande realização pessoal, é poder viajar. Mas a questão profissional eu fui mesmo desenvolvendo quando foi necessário mesmo. Entendi. Doutora Érica, como que foi? Como você se imaginava quando criança? Porque você vem de uma família de médicos. É isso? Eu me imaginava, diferente delas. Eu gostava muito, né? Eu lembro, assim, eu tenho lembrança de muito pequena. Meu pai era cirurgião de cabeça e pescoço e ele tinha um atlas de cabeça e pescoço. E eu adorava pegar aquele atlas que ele guardava super escondido. E eu chamava meus irmãos para ver aquilo. E aí tinha um que não queria, o outro que saía, o outro falava, eu vou rasgar, isso é horrível. E eu achava lindo aquilo. E aí eu atormentava muito ele, então eu ia, assim, corri muito naquelas escadarias do São Judas, que não existe mais, igual a Mesbla. E, assim, eu fiquei super feliz o dia que eu estava lá dentro, né? E eu consegui ler a placa que estava escrito que era proibida a entrada de menores de 12 anos. Eu entrava sem saber ler e sem ter 12 anos. Ou seja, você já não cumpria, mas... Achei o máximo aqui, tipo, eu já tô aqui dentro. Eu vou ser médica, eu adoro o Atlas. Vou dar umas altas agora. Eu adoro o Atlas de cabeça e pescoço. Sou uma médica. Como a gente tem servido vocês que estão assistindo ou ouvindo essas histórias, eu vou servir aqui também, a gente está servindo as pessoas com boas histórias, eu vou servir para vocês aqui um pão de queijo e pode comer, gente, por favor. Vou arrumar um espacinho aqui. Obrigada. Por favor, pode comer. Depois faz bochecho com a água, tá? Bom, é o seguinte. Bom, aproveitando e a gente contando e entrando na história, eu conhecendo um pouquinho mais de vocês, as pessoas que estão assistindo e estão ouvindo, conhecendo mais de vocês, a produção pediu fotos, né? E então agora é a hora da foto, a produção pediu fotos que de alguma forma marcassem vocês, trouxessem alguma história. Eu tô com elas aqui e eu vou distribuir, vou pedir para que vocês possam mostrar e também descrever essa foto e o que ela te representa, essa foto, né? Foto traz muitas memórias, lembranças, enfim. E aí eu gostaria... doutora Juliana, você pode, por favor, mostrar sua foto? Posso. Por favor. Essa foto aqui aconteceu em 2018, pré-pandemia, né? Num momento tão feliz da vida, né? Porque foi em setembro de 2018 e logo no ano seguinte já começou a pandemia, né? Essa foto mostra a minha família, né, na Disney, e eu usei essa viagem para ensinar alguma coisa para os meninos, né? Porque eu não queria que o dinheiro saísse do orçamento mensal da casa. Uhum. E aí eu comecei a dar plantões noturnos. 2 anos e meio antes da viagem, eu me propus a fazer uma poupança Disney. E aí, 2 noites a 3 noites por mês, eu trabalhava exclusivamente para isso. Então, eu colocava esse dinheiro em separado numa poupança e toda vez que eu saía de casa, eles eram, então, 4 anos menores, né? Então, eram um pouquinho menores, eu deixava eles com meu marido e eu dizia, olha, eu estou indo trabalhar agora para guardar o dinheiro para a gente poder viajar. Então, assim, quando a gente viajou, tinha todo um significado, né? De ter guardado o dinheiro. E foi uma viagem muito feliz, assim, porque eles já eram maiorzinhos, eles puderam aproveitar muito.
E foi uma viagem que foi fruto de uma conquista por um tempo, de uma privação para eles também da minha companhia. Eu queria que a viagem servisse para isso também, né? Porque eles reclamam da gente trabalhar fora. Mesmo quando a gente está perto deles, eles reclamam muito. Mas por que você vai trabalhar? Por que você trabalha tanto? E eu queria que eles associassem a ideia do trabalho a uma coisa boa para eles. Então foi uma experiência Que legal. muito boa para nós todos, né? Claro, um sonho. Tinha um propósito, então, né? Teve vários propósitos e esse foi um deles, assim. Então foi uma viagem muito feliz, que a gente ficou muito juntinho, né? Eles se divertiram pra caramba, foi muito bom. Foi um momento muito feliz da minha vida. E é um lugar muito mágico lá, né? É um lugar mágico mesmo. E a gente foi... Essa foto tá todo mundo abraçadinho, né? E eles ainda eram menores. Os dois ainda eram menores. Agora o mais novo, o mais velho, por exemplo, já é bem mais alto que eu. Então aqui ainda tá todo mundo abraçando filhos pequenos. Foi a última vez, acho que a gente tirou uma foto com filhos pequenos, que a gente pudesse abraçar. Agora o mais velho tem que fazer assim para abraçar. Já virou escadinha, né? É isso aí. Mas foi esse momento. Que legal. Foi muito bom pra gente. Débora, e sua foto? Qual que você escolheu? Do meu tamanho, elas são sempre atemporais, assim. Meus pais sempre conseguem fazer isso comigo. Sempre é fácil abraçar, né? Porque eu não cresci muito. Na verdade, é uma foto da minha família também. E, então, como eu disse, eu tenho um irmão e 3 irmãs. Mostra ali. Isso. E acho que tá pegando reflexo. Isso, sobe um pouquinho, só para... Isso aí, perfeito. E esse dia foi um dia muito especial, porque foi a formatura da minha irmã mais nova, né? Foi, na verdade, um encontro para a formatura dela, né? E esse encontro de família, para mim, é muito importante, porque hoje, dos meus 3 irmãos, 2 moram em outros países, então eu não as vejo há muito tempo, né? E o meu irmão morou muito tempo, muito longe daqui. Então, praticamente outro país, né? Era em Goiás. Então, dava 8 horas de viagem de carro, né? Então, assim, esses momentos juntos também, assim, apertadinhos, né, para caber, né, um momento que cabe em uma selfie, são raros, né? Depois que nos tornamos adultos, eles ficaram raros. Então, essa foto, inclusive, fica na minha sala aqui comigo, né, lá na minha sala no Hospital Infantil, porque ela tem esse significado, e é onde eu tiro minha energia todo dia que algo tenta baixar, opa, então aqui é onde eu me Você já bate recupero. o olho nela, já recarrega as energias. Obrigado por compartilhar. Doutora Érica, qual foto que você escolheu? Eu trouxe essa aqui, que estou eu e meu pai. Na verdade, eu estava na residência nessa foto. Um pouquinho mais jovem. E eu lembro que nesse dia, na verdade, eu estava falando para ele que eu estava muito cansada. Se ele não ficava cansado, eu estava perguntando isso. E aí alguém chegou lá dos meus irmãos e falou, vocês são tudo cansados, vocês são sempre cansados. Então, bateu uma foto, fiz a cara de vocês, né? Ele tinha muita olheira e deixou isso de herança pra gente. Então, às vezes, mesmo quando eu não tô cansada, como agora, que eu tô ótima, eu tenho uma aparência de cansada. Você tá cansada, doutora? É por isso que eu acabo trazendo essa foto, ela fica muito lá, porque eu lembro que eu estava falando de cansaço, e aí ele falava que isso não era um cansaço, né? Que era assim, que na verdade eu acho que era mais aquele momento de estar entrando em contato com a oncologia, né? E com tudo mais. E, então, eu acho que é mais isso que, né, significa. E ele apoiando que era assim a vida e a gente tem olheira. A gente não está cansada. E é engraçado que a foto você estava falando de cansaço, mas é ela que revigora você hoje. Olha, tem toda uma simbologia. Porque eu olho e falo, eu era jovem e tinha olheira. Agora, por que agora eu não posso ter? Você continua tem uma jovem. aceitação, né? Não é? Tem uma aceitação. Meu pai tinha. Meu pai tinha, meus irmãos têm, meus sobrinhos têm, todo mundo tem. Muito bem. Obrigado por compartilhar essa história. As fotos, elas trazem muita... Hoje em dia, a gente tem tirado muito no celular, né? A gente não tem mais impresso, né? No porta-retrato. Isso traz um significado, uma lembrança, né? E é muito legal saber dessas histórias. Eu quero falar uma coisa pra Érica, assim, no São Judas o comentário é, quem? A doutora Érica, ela é bonitona, né? É sempre essa sequência. A doutora Érica, ela é bonitona, não é a né? olheira. Não, ninguém fala de olheira, fala, ela é bonitona, Ela é né? Exato. Todo mundo fala isso. Ela é chique, né? Ela é chique, ela é bonitona, né? É o pedigree que eu tava falando no início. Ninguém lembra dessa olheira. É que no pedigree veio a olheira. Entendeu? Mas Alguma coisa? Bom, na verdade, as fotos, elas trazem muitas histórias, né? E isso é muito legal a gente poder compartilhar e ouvir um pouquinho das histórias de vocês. Por falar em história,
eu quero falar de tem um bloco aqui no programa que chama Perrengue Chique. Que é o seguinte, é um perrengue que você passou, alguma história, que você pagou algum mico, alguma coisa aconteceu, que você possa compartilhar, mas que de alguma forma, lógico, né? Nós somos pessoas chiques, né? Elegantes. Então, a gente, né? Tem que contar, compartilhar coisas que normalmente a gente esconderia. E fala, meu Deus do céu, que vergonha, que mico que eu paguei, que perrengue que eu passei. Porque, poxa vida, vocês têm tempos, não só histórias do hospital, mas quanto histórias de vida. Então, qual é a história que vocês pensam? Mas é o seguinte, só que a produção está aqui no meu ponto falando, mentira, não tem ponto, não, é eu que invento, é só para ser chique. Porque, chique, né? O que acontece? Mas vale um prêmio. A melhor história vai concorrer a um prêmio. Então, a história mais votada ganha um prêmio do programa Pratas da Casa. Tá? Pensam. A gente vai dar um tempinho para pensar. Pronto, já deu. Doutora Juliana, tem alguma história que vem na tua cabeça? Bom, eu não vou contar de paciente, porque pode não cair muito bem, né? Sim. Falando em não cair muito bem, desculpa te interromper, já te interrompendo, mas assim, como na verdade é perrengue chique, a gente tem que, não que a gente não seja chique, mas a gente tem que dar porque você vê nas fotos aí, ó, tá de óculos, tem foto aí que é chique, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui uns óculos pra gente contar com óculos, entendeu? Entendi. Tipo chique. Então, escolhe um, pode passar, tá? Escolhe um, aí coloca assim e pode contar a história, quero tá? vermelho, que super combina com Pode escolher, gente. São várias vermelhas, isso, variedades. Isso, ficou chique. Ficou chique. Não, podem pôr, viu, meninas? Porque a gente... só eu vou pôr. Pode escolher, eu tô dando preferência pra você. Eu quero ver você com isso. Ótimo. Vamos lá. Muito bem. Aí é chique, gente. Tá vendo? A gente é chique. Isso. O meu, não vou enxergar nada. Não, fica Depois você me fala pra onde que eu tenho que olhar. Olha lá, agora tá chique. Doutora Juliana, por favor, agora... Lembrei de uma. Que assim, foi com a minha avó. A minha avó nunca pôde viajar de avião na vida, né? Porque era de origem bem humilde, não tinha esse tipo de possibilidade. E aí, quando eu tinha 17 anos, a minha mãe quis fazer uma viagem, ela e minha avó, para Buenos Aires. E a minha avó entrou fina no avião, super feliz, que era a primeira vez que ela ia andar de avião. E estamos lá, as três, numa fileirinha de 3 sentadas, e minha avó... Aí veio um chazinho, veio um monte de coisinha, assim, né? Lencinho perfumado. Aí minha avó começou a preparar o chá dela. Daqui a pouco eu olho do lado, minha avó tá assim... E eu, vó tá passando bem, ela era cardíaca, vó tá passando bem. Nunca tomei um chá tão ruim na vida. E eu, mas por que tá ruim? Deixa eu ver. Eu olhei o lencinho perfumado boiando dentro do chá e eu, vó, por que pôs o lenço? E ela, que lenço? Aí a minha mãe olhou e assim, aí ela entendeu o que tinha acontecido, ficou com vergonha e fez assim pra mim. E minha mãe tá bebendo lenço por quê? E a minha avó assim, ó. Você acabou de arruinar minha primeira viagem de avião. Mas esse foi um perrengue chique. Muito bom, muito bom. Muito bom. Débora, põe um óculos pra ficar chique. Pra ficar chique. Ô, Débora, qual perrengue chique? Ninguém vê a gente. Tá bom. Ninguém vê a gente, se esconde. Ninguém vê a gente. Um perrengue chique aí, uma história. Um perrengue chique. Então, já que é chique, ele aconteceu nos Estados Unidos. Olha, esse vale prêmio. Mas a primeira vez que eu fui pro St. Jude, que é o hospital parceiro do hospital. Ah, meu Deus do céu. Você já conhece, tô com medo. Você já conhece essa história, ai, meu Deus. E assim, teve todo um preparo, porque o hospital não era parceiro. Foi a doutora Érica que me ajudou a preencher os formulários. Vai, minha filha, Estados Unidos, fica lá 30 dias sozinha, né? Eu fui, né? E aí, o diretor daqui do hospital, na época, ficou assim na minha cabeça, não perde nenhuma oportunidade. E eu fiquei com aquilo na cabeça, 30 dias, não posso perder nenhuma oportunidade. E aí tinha uma palestra do Dr. Justin Baker, que é o papa do cuidado paliativo pediátrico, e eu fui assistir essa palestra. E não estava no meu schedule nenhuma reunião com ele, nem nada. Eu vou assistir a palestra dele
eu vou ficar mesmo com isso? Não, passa seriedade. E aí eu fui assistir a palestra dele e no final ele estava disponível para perguntas. Eu passei os últimos 30 minutos da palestra rascunhando perguntas em inglês. Como eu poderia perguntar em inglês para ele? Porque era a chance de eu conhecer ele, voltar para Barretos, contar, doutora Érica, ó, conheci, né? Diretor, conheci, né? Não perdi meu tempo, enfim. Boa. Só que durante a palestra, eles serviram uns lanches. E aí, tinha alface no lanche. E aí eu fui, terminei, né, o lanche e a palestra, fiquei na fila para fazer minha pergunta para ele. E deixei todo mundo passar na minha frente, porque eu tava com vergonha de alguém escutar o meu inglês, olha só. Enfim, eu consegui conversar com ele, uma pessoa extraordinária, me deu atenção, falou comigo, me convidou para ir no outro dia na reunião do time dele. Eu saí de lá, assim, achando que eu... Arrasou. Fui pro banheiro, tinha uma alface do tamanho do meu dente, assim. E eu passei... Se você tivesse com esse óculos, ele nem ia olhar para fora. E aí eu comecei a falar na frente do espelho as mesmas perguntas que eu fiz para ele, só para ver se ele ia ver o alface. Assim. O alface, ele viu totalmente todo. visível. E no dia seguinte, eu tive que ir na reunião com o time dele. Eu escovei os dentes antes do café, depois do café, antes da reunião. Tipo, até para mostrar, eu não sou assim. Eu não sou assim, exato. Eu não queria passar essa imagem, entendeu? E foi legal. Brasileira com alface. Maravilha. Isso aconteceu em 2010, entendeu? E até hoje a gente troca e-mail, eu participo das reuniões com ele, mas eu tenho certeza que ele lembra de mim. Você acha que ele pensa, a menina do alface? É porque ele veio aqui para Barretos uma vez e ele falou que lembrava de mim. Não da alface. Mas não sei, né? Ela Ele lembrava de você e fez assim, ó. Né? Ele não fez, mas ele... Lembro de lembro você. de você, tipo... É um perrengue chique, não é? Legal, tá na competição. Tá acirrada aí. Doutora Érica. Bom, eu comecei a trabalhar aqui no ano 2000, né? E em 2001, um ano e 9 meses depois, era meu casamento. E eu não tinha férias, o pessoal tinha eu, às vezes o pessoal da Emato ajudava um pouquinho e tudo. E aí a gente conseguiu organizar que eles iam ficar 2 semanas, né? Sem a pediatra. E eu ia casar e ia ter lua de mel. Era em setembro de 2001. Mas aí, eu primeiro resolvi casar com um turquinho. E o Bin Laden estourou as torres gêmeas no mesmo mês, no mês de setembro, 11 de setembro. Eu ia casar dia 29 de setembro. Aí eu ia para Dinamarca, eu tinha comprado um casaco, entendeu? Chique. Que aqui em Barretos não usa nunca. Nunca mais na vida eu iria usar o casaco da Dinamarca. Aí a moça liga da agência e fala, sabe o que é? Não dá para ir para Dinamarca. A gente não consegue sair de nenhum lugar, ainda mais você saindo com o seu marido, que chama Jamal, é turco, o Bin Laden, não é aquela conexão. Então vamos rever o que a gente vai fazer. Eu só pensava no casaco, eu tinha pagado uma fortuna no casaco, um casaco que eu nunca mais nunca usei. Foi para Campos do Jordão. Moça, mas e aí onde você vai? Né? Arranja um lugar para passar lua de mel. Eu consegui 2 semanas de férias. Entendeu? Fazia 1 ano e 9 meses que eu tava... Não, a gente não consegue nada. E não conseguia nada. Tudo virou aquele mês, foi terrível, não virava nada. Aí meu cunhado mora em Cuiabá e falou, eu consigo um passeio para vocês no Pantanal. Muito legal, ele não gostava do Marcelo, certeza. Aí, nós fomos pro Pantanal. Aí chega, aquela coisa, né? Peguei, troquei um pouquinho a mala, né? Algumas coisas da mala. E aí chega em Cuiabá, poucas. Chega em Cuiabá, e aí ele foi lá, né, esperar a gente no aeroporto, já tinha um Bandeirantes, você sabe o que é um Jeep Bandeirantes? Não, que... É um Jeep que não abre a porta. E aí o moço falava assim, o guia falava assim pra mim, então vamos pra gente aproveitar o tempo, a senhora pode entrar. E eu não tinha maçaneta, eu olhava. Então vamos, e aí o moço conversava mais um pouquinho, então vamos. Aí o moço, como eu entro? Ele... A senhora pula e entra. Era um Jeep mesmo, tinha que pular. E aí nós fomos pro Pantanal, entendeu? Eu fui com um sapato de saltinho, porque para ir pro avião a gente tem que pôr um saltinho. E aí eu fui com um sapato de saltinho, só aquele que eu tinha levado, só um, né? Só o que tava no pé. Mas aí foi bom, porque aí o moço na estrada, né, do Pantanal, todo terra, aquela coisa, ele falava assim, a senhora não quer parar? E aquela tapera, assim, né? Eu falava, não, obrigada. Eu dava mais um pouco. Ele falava, a senhora não quer parar? Não, obrigada. Aí na hora ele parou o carro, assim, o tal do Bandeirantes, o Jeep Bandeirantes, que não abria a porta.
moça, melhor a senhora descer, fazer o que a senhora precisa, porque é o último lugar que a gente tem. Pulei de volta o tal do jipe pra fora, não sei o que. E aí era fossa, sabe o que é fossa? Fossa. Graças a Deus eu tava de saltinho. Eu tinha nível líquido. E aí O saltinho te salvou. Voltei, pulei de volta e foi uma lua de mel maravilhosa. Então, há 20 anos atrás ainda, meu marido não me levou pra Dinamarca. Fica a dica aí, Marcelo. Casaco nunca foi usado. Nunca foi usado o casaco da Dinamarca. Muito bom. Juliana, se tivesse que votar numa história, qual que você votaria sem ser a sua? Acho que eu votaria na da Deborinha. Deborinha? Sim. Tá, 1 ponto pra Deborinha. Deborinha, qual que você escolhe sem ser a sua? Eu voto no chá. No chá. No chá de toalhinha de mão. Doutora Érica, qual que você vota? Chá da toalhinha. No chá da toalhinha, Não sei se né? é porque eu já conhecia a história do alface, entendeu? Eu já imaginei a Já não cara- impactou tanto, Já né? imaginei a cara do Justin Baker vendo, entendeu? Até porque ele dá uma risadinha, Entendi. assim, de canto. Então, As já três imaginei- histórias... É do Brasil, É né? do Brasil. Mas o chá da toalhinha... Foi. Bom, as três histórias Parece um são paraquedas, maravilhosas. assim. Parecia um paraquedas no chá, assim. Paraquedas caído no oceano. Uma tristeza. Tadinho. Bom, mas qual história ganhou? Da doutora Juliana, uma salva de palmas. E aí nós vamos ao prêmio, né? Então, por favor, doutora Juliana, pode se levantar, pode tirar o óculos também. Aqui, o troféu Pratas da Casa. Olha, por favor, uma salva de palmas, por favor, levanta o troféu. Isso, agora devolve que tem outros programas, tá? Isso. É só pra Tá? É só fique. Depois você É tira só, uma foto. é só ilustrativo, tá? Pode passar o óculos aqui. devolver o óculos da produção. Pra higienizar. Quer dar o seu também? Isso, porque confunde. Ô, gente, é o seguinte. O próximo bloco, como essa história do perrengue chique foi máximo, foi máximo. Mas é o seguinte, a produção tem alguns vídeos para mostrar para vocês. Aí eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção ali na câmera. Por favor, gente, pode soltar. Eu e a Ju já vivemos várias situações embaraçosas. E quando ela estava na coordenação junto comigo, a gente tinha um projeto chamado Matriciamento nos municípios e todas as sextas-feiras a gente viajava. E era muito comum a gente estruturar uma coisa, chegar para apresentar, chegar para convencer os gestores, os profissionais, pedir um público e de repente ter um público ali nada a ver com o que a gente estava falando. E aí ela olhava para mim e falava, vamos para o improviso. A gente aqui no São Judas, a gente gosta de comer, né? Então, toda reunião nossa tem uma comilancinha. E a gente, nas reuniões, quando ela vê, ela vai lembrar, eu não posso citar muito detalhes, mas se ela vê que tem alguém mal arrumado, se ela vê que tem alguém sujinho de bolo, ela vai e tem a coragem, independente de quem for, de cuidar da pessoa, tirar a sujeirinha, arrumar, deixar a pessoa falar assim, olha, não tá bem, você me desculpa, deixa eu te arrumar que não tá bem. Então a Ju, ela é incrível, minha amiga, minha parceira, me conhece só no olhar. Nós tivemos uma parceria de coordenação incrível. Ela se tornou muito mais do que uma parceira de trabalho para mim, ela é uma amiga. O abraço, eu falo que é um dos abraços mais gostosos que eu já tive. É o da doutora Ju, da Jubes, minha amiga, da Juju, da pessoa que eu quero para toda a minha vida, sempre. Te amo. Beijo. Sabe quem é? Estamos aqui hoje para falar das suas peripécias no Hospital de Amor. Tainá vai contar um pouquinho de um acontecimento muito, muito bacana. Teve o meu aniversário, aí ela gostou muito do bolo, né? Ela falou, eu quero esse bolo no aniversário. Então, beleza, a gente gravou, falou assim, vamos fazer uma surpresa para a doutora Ju, né? Aí estamos lá tentando, no dia do aniversário dela, fazer de toda forma que ela aparecesse pra gente fazer uma surpresa e cantar parabéns. Só que essa mulher, por nada nesse mundo, parecia naquela sala. A gente tentou até quase carregar ela. Aí tivemos que inventar uma história. Sim, que eu estava quase morrer, desfalecer, ter um aneurisma, um infarto agudo do miocárdio e nada dessa mulher aparecer. Então, somente assim.
e de repente aparece na minha sala. Depois de quase desfalecida, vens até mim e diz que me ama para além da Torre dos Clérigos. É isso, queríamos dizer que és muito, muito, muito incrível, especial para nós, te admiramos como profissional, como pessoa e chega a arrepiar, porque transcende os nossos corações. Amamos-te muito, além do Jalapão e do Japão. Beijinhos! Beijos! Oh, coisa boa! Lindezas. Doutora Juliana, quem são essas pessoas, para quem tá assistindo, quem tá ouvindo? São minhas amigas queridas, né? São minhas colegas de trabalho. A Verônica é a enfermeira coordenadora-chefe do Hospital São Judas, a Tainá é terapeuta ocupacional e a Ana Maria é nutricionista da nossa unidade, né? E além das três, assim, eu sou muito feliz lá. Eu sou muito, muito feliz mesmo trabalhando lá. Eu tenho muitas pessoas que eu amo lá dentro e gosto do trabalho que eu faço lá. Então, assim, a gente estava falando sobre o acaso, né? De vir parar aqui, de vir morar em Barretos. Eu não tenho a menor dúvida que isso era para ter acontecido na minha vida. Então, assim, eu vou para lá feliz, alegre, encontro significado no que eu faço e essas pessoas que aparecem aí, entre as tantas outras que também não aparecem, reforçam esse significado todos os dias. Eu sou muito feliz lá. Então, fico muito agradecida a elas e a todo mundo que está lá trabalhando comigo, que me alegram, são muita alegria para mim. E que é essa história, porque tem o sotaque aí, né, no meio. Como que é essa história? Essa história. Ana Maria morou em Portugal. Ana Maria é nutricionista e morou em Portugal um tempo. Mas quando nos conhecemos foi justamente na época em que o hospital estava passando por uma qualificação internacional e o homem que vinha palestrar era português e falava desse jeito. E era impossível não sair falando igual o homem falava, porque ele usava umas gravatas assim amarela com dragões, vermelho berrante com balões azuis. Então, assim, ele falava com o sotaque próprio dele e todo mundo saía falando daquele jeito para debochar do homem. E ela falava daquele jeito, às vezes, à toa, porque tinha chegado de Portugal. E começamos a falar assim, dessa maneira, sempre que a gente quer debochar e falar de alguma coisa engraçada, se fala em português de Portugal. Mas foi originado nesse homem, que nem sabe que a gente debocha dele. Aí você se especializou no português de Portugal? Nos especializamos nesse sotaque. Falamos assim um bocadinho, para todo tempo, quando vamos comer bolo, quando vamos comer pãozinho de queijo, amendoim. Então falamos assim, juntas. Todos lá falamos, às vezes com o paciente nos olha, pensa que estamos pouco loucas. Então, às vezes, mas não é todos os dias, eventualmente. Entendi, eventualmente. Mas eu tenho uma história em Portugal, porque eu fui para Portugal, lá em Lisboa, e eu fui numa loja de instrumento musical. Aí eu tinha uma viola portuguesa. Aí eu falei pro vendedor, eu gostaria de ver a viola portuguesa. Ele falou, pois veja. Aí eu falei, não, eu quero tocar. Então tu queres tocar, não quer ver? Falou pra mim. Você não falou pra ele, grosso. Grosso. Mas obrigado pela história, obrigado mesmo. Mas a gente tem mais vídeo aí, gente. Por favor, produção, pode soltar. Hoje, lembrando, ela é cômica, mas foi quase trágica. Estávamos lá em Londres, num super congresso internacional, a Érica com toda a sua pompa e elegância, entramos no super auditório, sentamos no meio, estrategicamente, se olhava para a esquerda, milhões de cadeiras, se olhava para a direita, milhões de cadeiras. Eis que o doutor começa a palestrar e eu começo a escutar umas tocinhas de nada. De repente, isso foi se intensificando. De repente eu olho ela roxa, chorando, tirando tudo a roupa com falta de ar. O homem me para a aula para olhar ela, porque parecia que ela ia morrer mesmo. Eis que eu levantei para ajudar. A hora que eu levanto, eu falei, fácil, siga essa fileirinha aqui. Cheguei na porta. A porta estava fechada, voltei. Não tinha como eu sair. E a aula parada, porque a Érica lá passando mal. E graças a Deus hoje ela tá viva. Olhando retrospectivamente, mas ela já me passou vários sustos nesse nível aí, gente. Uma frase que define a Érica. Não importa que momento da vida, importa a gente viver com qualidade de vida. Isso é, acho que, o principal lema dela. Viver bem, independente do momento. Beijo, Érica! Com 9 anos, eu comecei a tratar no Hospital de Amor.
E a primeira médica que me atendeu foi a doutora Érica. E a doutora Érica, ela sempre teve um jeito muito especial de conseguir me acalmar sobre as mudanças e as coisas que iam acontecer. Como eu lembro quando ela me explicou que o meu cabelo ia cair, eu lembro que aquilo era uma coisa gigante pra mim. Eu tinha um cabelão, eu adorava meu cabelo. E eu nem entendia o que estava acontecendo direito, as coisas, o tratamento, o que era quimioterapia. Mas cair o meu cabelo era uma coisa gigantesca pra mim. E eu lembro que eu fiquei muito assustada. Mas a doutora Érica falou assim, não, peraí. Fica tranquila, pra que time você torce? Aí eu falei, Palmeiras. Fica tranquila, você gosta de caixa? Gosto. Não, fica tranquila, seu cabelo vai nascer verde e tonhonhon. Aí eu lembro que eu e meus pais começamos a rir e eu ficava pensando eu de cabelo verde cacheado e aquilo foi me tranquilizando. E em todas as coisas que iam acontecer, a doutora Érica tinha esse jeitinho especial de me ajudar, me tranquilizar e me deixar um pouco mais calma em relação às coisas que estavam por vir. E hoje eu tô aqui para agradecer ela, porque ela é uma médica excelente e eu tenho muito, muito amor por ela, que fez parte da minha jornada. Até hoje ela faz. Um beijo, doutora Érica. Quem são essas pessoas, doutora Érica? Bom, a doutora Gisele, né, que foi não fala que foi a segunda, mas assim, a segunda médica que chegou aqui, ela ficou pouco tempo. Acho que, como eu brinco, né, aqui tem que ser rústico, bruto, rústico e sistemático para ficar. Então não ficou. E aí a Gisele veio e ficou, né? Então a Gisele está aqui já há muito tempo também. Então é como a Juliana falou, né? Não é nem amigo, é praticamente irmão. Eu fico mais com ela do que com meus irmãos mesmo, né? Então é uma pessoa que me conhece muito bem. E a gente acaba viajando, principalmente para congressos, né? E aí, né, assim, não estava dentro do perrengue chique, mas eu fui para Londres e eu tive a tosse lá da alergia do feno, estava na época lá, e aí eu fiquei mal mesmo. E aí, assim, de noite no quarto, a gente conseguiu lá, era um quarto conjugado, então tinha a gente manteve a porta aberta, porque eu tossia sem parar. E na palestra magna, foi um super escândalo, porque a Gisele tentou ajudar, não conseguiu, né? Então, tipo assim, ela é amiga e irmã, mas quase me deixou morrer. Só para deixar bem frisado. Por isso que ela falou aliviada, né? E hoje ela tá viva. Só para deixar bem frisado. E a Rafa, né? A Rafa existe um paper sobre a Rafa, né? A Rafa teve uma doença super agressiva, super rara, super agressiva. E ela, na verdade, né, na hora que tem que contar de milagre, ela é milagre, ela não dependeu de mim, né? A Rafa é alguém muito especial e que passou muitos bocados, né? E assim, do mesmo jeito que ela falou que eu inventava umas histórias, ela caía em muitas histórias e ela conseguia levar a vida numa boa. Então, ela era uma boa paciente também, né? Não era eu que era uma boa médica. Então, mandei ela, né, larga a mão de ficar preocupada com o cabelo, com essas coisas, vamos gastar o dinheiro em outras coisas. Então, com essas diquinhas, ela levava a vida e ela era uma paciente que acho que para a família e para a gente no hospital foi muito tranquila de ser cuidada, né? E acho que por isso que ela conseguiu um cuidado tão longo e ficar tão bem, né? E graças a Deus também está viva, como eu. Ufa! Maravilha. E hoje a Rafa é palhaça no Hospital de Amor, né? Dos Palhaços da Alegria, do projeto. E eu tenho muito contato com ela e ela conta muitas histórias, assim, do quanto você usava as histórias lúdicas e, de alguma forma, fazia ela embarcar e aceitar todo o processo, todo o tratamento. Então, tem uma grande valia. Agora, outro dia um paciente me falou assim, a senhora trabalha ou a senhora conversa? A senhora só conta história, a senhora só conversa ou a senhora trabalha também? Então, né, já faz uns 22 anos que eu só converso. Ô, Érica, é de família essa conversa? Seu pai, que é o Dr. Domingos, ele tem uma história muito forte com o Hospital de Amor, né? Como que é essa história? E ele também era conversador? Como que é? Você puxou? Meu pai, ele foi, né, ele e o Dr. Miguel, na verdade o Dr. Paulo
os trouxe, eles estavam terminando a residência de oncologia no AC Camargo, em São Paulo, e aí trouxe os dois, eles começaram a vir ainda durante a residência, nos finais de semana, e depois vieram e mudaram, né, para cá, então foram os primeiros médicos, junto com o Dr. Paulo e a doutora Cira, então eram os 4 que começaram. Então, eu praticamente nasci aqui, né, então me viram dentro do útero, o hospital acabou me vendo dentro do útero mesmo. E não, muito pelo contrário, ele era uma pessoa super calada, super quieta, então ele tinha muito esse olhar pesado, a história da olheira, e aí como ele ficava muito quieto, as pessoas tinham muito medo, achavam que ele era muito bravo e tudo, né? Na verdade ele não era, ele era uma pessoa muito doce, mas ele não era muito de conversar e tudo. Mas nos 5 filhos aí ele acabou fazendo um de cada jeito, né? Um fala um pouco mais, um fala um pouco menos. Então, eu não sei, eu acho que eu tô no meio. Você tá no meio. Tem gente que conversa mais. Tem. Mas calma também que esse não é o último vídeo, a gente tem mais um vídeo para apresentar. Solta aí, produção. Gostou do vídeo? Adorei! Há 20 anos, ela é um presente que o hospital me deu, uma grande amiga. A gente adora fazer vários rolês aleatórios, principalmente na minha casa, envolvendo piscina, experiências gastronômicas e tudo mais. Só que Deb tinha um grande defeito. Ela chamava muita chuva. Não tinha uma vez que a gente marcava alguma coisa lá em casa, uma piscina, pegar uma corzinha, que não desabava um aguaceiro, né? E aí isso meio que começou a virar a marca registrada dela. Aí uma vez a gente tinha combinado um churras num domingo, e meu marido e eu, a gente saiu para o mercado para comprar as coisas para o evento, né? Aí, de repente, meu marido vira para mim e fala assim, a Débora confirmou, né? Eu falei, ela te mandou mensagem? Porque para mim ela não mandou nada ainda. E a hora que a gente acordou, tava tipo assim, um céu de brigadeiro. Ele, não, é porque o tempo começou a fechar. Aí, ela acabou confirmando, ela foi, claro que choveu, né? Mas, assim, a maldição acabou se quebrando numa viagem que a gente fez para Capitólio. A gente chegou lá debaixo de chuva, num sábado, com previsão para chuva para o final de semana todo. E aí, no domingo, amanheceu um sol para cada um. Então, a maldição tá quebrada. Só acho meio ruim, porque agora eu tenho que aguar minhas plantas todo santo final de semana. Ela estava em casa, não precisava mais aguar. Débora é uma querida. Ela é praticamente da nossa família. E meu marido e eu somos apaixonados nela. Ela foi nosso porto seguro nessa processo todo que a gente viveu aí na quarentena, né? Deb, um beijo, te amo, você sabe que você mora no meu coração e no do Ed, tá? Oi, Deborinha. Olha, me convidaram para contar alguma coisa bem cabeluda sua, mas eu sou sua amiga, né? São 14 anos de amizade, então vou te poupar, tá? Você vai ficar me devendo essa. Tem várias, né? Tem várias coisas para contar, mas assim, uma delas eu vou precisar revelar um segredo seu. Quando você gosta de uma roupa, você gosta muito, né? Até a gente comprou suas calças de Ctrl-C e Ctrl-V, né? Que é uma branca, uma preta, uma azul, uma verde, uma marrom. E acho que ninguém sabe disso, mas quando você gosta muito. Bom, e uma outra passagem assim da Débora foi numa das idas dela para os Estados Unidos, que ela chegou no aeroporto, na Polícia Federal Americana, e perguntaram pra ela onde estavam os pais dela, né? Que essa carinha de novinha ela não podia falar com ela. Dentre outras peripécias, essa quase que ela não ia nos Estados Unidos. Bom, e uma outra coisa, esse é um segredo bem pessoal, que eu vou precisar abrir aqui, que nos últimos anos você vem mudando um pouco o seu gosto musical, né? A gente sabe que você não gosta de falar muito disso, você fica meio acanhada, fica pensando que as pessoas vão pensar de você, mas eu acho que as pessoas, né, são abertas hoje em dia para gosto musical e gostar de glamurosa eu não vejo nenhum problema. Gostar de interpretar música sertaneja também, isso todo mundo já aceita como uma coisa normal, fica tranquilo. Brincadeiras da parte, né? Só pra falar que é muito difícil falar de você porque você é minha irmã, né? Você faz parte da minha família e olha como eu fico, né, falando de você. Você sabe a admiração que eu tenho por você, o carinho. E tudo que eu falar aqui não vai chegar perto do que você representa na minha vida e o tanto que eu aprendi e sou grata por ter você na minha vida. Então, é isso. Só perrengue chique, né? Tá com vazamento. Tô. Quem são essas pessoas, Débora? Nossa. São 2 irmãs.
as minhas estão longe. E, nossa. Enfim, são pessoas que o hospital me deu, me trouxe para a vida. E mais do que um afeto profissional, é algo pessoal, assim, muito, muito, muito pessoal mesmo. A Pri e o Ed são como meus irmãos e a gente tem 17 anos de história, mas realmente a pandemia nos uniu muito. E eu fiquei mais de 10 meses sem visitar minha família, e eles também, por causa de risco e tudo mais. Então, nós somos a família um do outro. E realmente, eu ia para a casa deles todo final de semana e eu fazia chover. Então, todo final de semana. E só chovia lá, porque em Barretos não chove nunca. Gente, era incrível, assim. Visita a gente, né? Por favor, vai na minha casa. Mas agora quebrou a maldição, tá? Se quiser me chamar para comer ou para tomar um vinho, eu vou. Mas para chuva eu não vou mais, porque a maldição quebrou. E eu falei para eles, assim, que a gente colocou a nossa amizade à prova, porque por mais que eu estragasse todos os rolês, eles continuavam me chamando, né? Então, assim, eles não têm o que dizer. Inclusive, a gente faz muita experiência gastronômica. Inclusive, sábado fizemos uma que ficou maravilhosa. O que fizeram? Um macarrão com camarão, queijo, gorgonzola, colher, uma coisa bem legal. Foi muito bom. E a Lívia eu não sei, eu acho que a gente foi separada na maternidade mesmo, assim. A Lívia é minha irmã de sangue e ela realmente, se vocês quiserem saber alguma coisa de mim, é só conversar com a Lívia. Eu espero que ela não conte, né? Aqui ela abriu o bico, né? Ela abriu. Que dia que é o dela, para eu fazer a... É boa, eu vou ver com a produção, fica chama, tranquilo. Exatamente. E você sabia que seu nome já foi comentado em outros programas, viu? Jura? É, falando que tem até um clubezinho aí no WhatsApp, das meninas e tal. Misericórdia. É, você tem que ver. Eu esqueci o nome. Deixa só eu explicar. Deixa eu explicar a Glamurosa. Por favor, porque nós estávamos em Cancún, eu e a Lívia, e aí, enfim, a gente tomou muita água. E aí a gente, sei lá, assim, toca uma música em homenagem, nós somos do Brasil, né, Brasil. Aí, enfim, eles colocaram a gente em cima do palco. E tocou Glamurosa, entendeu? E a gente teve que dançar. Lascou, quase ninguém sabia dessa história. E aí... Esse GIF tá escondido. Tá escondido. Ninguém tem essas fotos, ninguém tem Não tá esses não. vídeos. Solta aí, produção. Mas, nossa, nós já passamos muita coisa juntas. Assim. Que bom que ela contou só os perrengues. A gente fica, às vezes, longe da família, a gente constrói no trabalho novas pessoas para formar a nossa família, né? Sim. Gente, a gente tem um desafio novo aqui. Meu Deus. Porque no hospital, geralmente, tem muita injeção, né? Só que aqui é injeção de ânimo. Aí eles vão soltar uma vinheta, vai ficar bonitinho, entendeu? Entendi. Eu acho. É o seguinte, como que vai funcionar? A gente vai dar uma injeção de ânimo pro pessoal que está ouvindo e assistindo. Eu tenho aqui uma produção bem específica. Bem produtiva. É lógico. Que é o seguinte, eu só abrir aqui, tá? Vocês vão escolher cada uma palavra que tem aqui. E aí vocês vão ter que montar uma frase de ânimo para as pessoas com as palavras que sair, tá? Então, por deve exemplo, ser bolo, deve ser Não, guarda-chuva. tem umas que assessorista. Não, tem gente que assessorista. Isso. Guarda-chuva. Tá? Fácil. Ó, doutora Érica, pega Ai, meu e Deus, passa. Pega e passa. E aí o que acontece? Que Eu vou tá pedir. meia amostra? Café. Olha lá. Aí, café. É um grande estimulante. Entendeu? Tomem Eita. café. É assim? Já valeu? Não é uma propaganda, é uma injeção de ânimo. Por exemplo, falar assim, por exemplo, café. Falar assim, às vezes sua vida tá amarga, mas é igual café, dá uma reboladinha que às vezes o açúcar tá embaixo. Você cria uma... Vou falar essa. Entendeu? Você cria uma... Pega outra. Isso. Ainda bem que eu peguei pipoca. Qual que é a sua? Nesse Pipoca. sentido, É café, pipoca e qual que é a sua? Parceria. Parceria. Ah, não vale. Pega Parceria. outra. Sacanagem também. Não. Ó, é a sorte, tá? Doutora Juliana, eu gostaria que você, por favor, construísse uma frase motivacional, dá uma injeção de ânimo no povo com essas palavras: pipoca, café e parceria.
Minutinho. Claro. Valendo! Vá em frente e cumpra sua missão na vida. Milho, vire uma pipoca. Milho. Muito bem. Cadê o café aí? Pronto. Parceria. tem que ser as 3. Tem que ser as 3. Eu tenho que usar... Usa as 3. não, Usa as três. Não, achei que era ficou só bonito, pipoca. mas dá Ficou pra boa terminar. essa, meu, do milho. Ficou bom, ficou bom. Bom, Vai lá, milho. quero chorar. Espera um minuto. Bom. A do milho foi muito boa, hein? Foi muito bom. Deixa Então, eu não só faço assim, nenhuma. deixa só Não uma, pode ser só uma palavrinha? Só uma Me só uma custou muito fazer Deixa eu só isso. confirmar a produção. Produção, só uma... Valeu! Valeu! Aê! Muito bem. Deborinha, a sua com parceria. Parceria. Uma injeção de ânimo com a frase que contém a palavra parceria. E aí eu tenho que usar as delas também? Não. Não, a gente vai simplificar, mudou né? a brincadeira. Você mudou a brincadeira? Você já tem a sua? Não. Eu pensando. Tem uma parceria. Tem que ser, não pode ser muito sério. Depois vai ser trocar. Você não quer? Vai. Calma. Vai. Calma. Isso. Tem uma dica. Parceria. Tempo? Tempo. Fantasia. Sei lá. Ai, ânimo. Olha aqui, olha. Injeção de ânimo. Vai lá. Não, mas posso usar as duas. Já Pode? pipoca, né? Pipoca. Olha, é isso que eu É o desafio. Vai. A pessoa Ânimo. gosta de desafio. Milho. Não é milho, é pipoca, né? O milho virou uma Pipoca e pipoca. café, façam uma parceria e encham o dia de alegria. Pronto, tá bom. Até rimou. Rimou. Muito bom. Rimou, ótimo. Muito bom. Perfeito. Isso não vai pro RH, não, né? De repente eu perco uns pontos aí, sei lá, né? Doutora Érica, por favor. Aquela hora que você está cansado, com um pouco de olheira, pare e tome um café. Por quê? Porque se pudesse, né, se no hospital infantil eles liberassem a pipoca, eu preferia. Mas eles não liberam a pipoca. Então Faça só uma liberam parceria. o café. Não é uma reivindicação, Vou é ter uma que injeção de fazer. ânimo, doutora. Ela tá fazendo uma reivindicação aqui, gente. Ela aproveitou aqui para fazer a reivindicação. Injeção de ânimo, tomar café na hora que tá lá cansado, meu. Bom, gente, ó, vocês são muito criativos na sala de palmas. Por favor, produção. Não é fácil não, mas vocês arrebentaram. A doutora Juliana falou da transformação do milho para pipoca, que eu vou levar para a vida. Se eu fosse um milho, eu ia sair daqui motivada hoje. Muito bem, mas agora a gente está chegando ao fim, mas eu quero fazer um ping-pong, mas não é nada olímpico, né? É um bate-bola mesmo. Então eu vou fazer algumas perguntas. Doutora Érica, uma mania que todos consideram estranha em você? Minha filha disse que ela pergunta e eu respondo com o cérebro só, assim, eu não falo, entendeu? Mas é que eu acho que perguntas que não têm resposta a gente não precisa responder. Maravilha. Simples assim. Olha, a mensagem motivacional. Simples assim. Quando eu não respondo é porque eu acho que aquilo não é uma pergunta. Maravilha. Deborinha, o que você faria se você tivesse o poder de 24 horas ficar invisível? Você tá num lugar, mas ninguém te vê. O que você faria? Eita. Que pode ser compartilhado. Caramba, 24 horas invisível? Sei. Nossa, gente, eu já quis ser invisível, mas não sei o que eu faria agora, assim. Quer perguntar dela enquanto eu vou pensando? Isso, vai pensando, pergunta tá? aí. Doutora Juliana, o que te faz rir? O que me faz rir? Meus 2 filhos, sem Seus dúvida. dois. Sem dúvida, porque são os trapalhões que eu amo. São bem atrapalhadinhos e eu adoro os 2. Então, os 2 me fazem rir muito, Maravilha. sem dúvida. Maravilha. Deborinha, já pensou? Ai, não sei o que eu faria. Algo que eu possa falar aqui, eu acho que eu entraria em algumas cozinhas de restaurantes. Entendi, porque ninguém... Mas para fiscalizar, por exemplo, se tá tudo em Só ordem, pra observar, pra ver se eu higiênico... volto. limpinho. Isso, entendi. Isso é legal. Talvez Isso é depois você nunca legal. mais pudesse comer Exato. fora. Exatamente. Porém. Tô pensando. Metade. Doutora Érica, qual é a pior mensagem que você já mandou errada? Pode ser um e-mail, um WhatsApp, que você fez, ai meu Deus, lascou. Olha, eu não sou dessa de Não. errar.
né? Já peguei muita coisa errada, eu já vi gente fazendo coisa errada. Pode assim, caguetar alguém também, viu? Não, Aqui não. Só não dá nome, né? A gente vai manter a ética. Não vou falar. É chato falar que a Gisele sempre manda mensagem pro grupo errado. Eu não vou fazer isso. Não vou me expor, né? Não vou expor. Mas você normalmente não... Não faço, não. Normalmente não fez não deu uma... Não tem. Que nem eu, com essas mensagens não, com essas coisas no virtual, aquelas chamadas no virtual, teve gente que foi pro banheiro e deixou a câmera ligada, tem esses micos aí, né? Você tá numa reunião, já passaram por isso, não? Não, graças a Deus. Não passaram, ou ouviu alguém passar por isso? Por enquanto, não. Tem casos aí, depois conto fofoca nos bastidores. Eu conto quem é. Desliga aí. Bom, qual comida, Deborinha, você não dividiria nem um pedacinho? Como você falou de cozinha, que de invisível você entraria. Eu acho sacanagem dividir bombom. Eu acho, porque às vezes é grosseiro você não oferecer, mas, cara, eu tenho um sonho de valsa, pensa. E assim, eu tenho um problema com doce, chocolate. Então, Kit Kat, bombom, batom, danoninho, isso não se diz. Você pode oferecer igual os filhos pequenos. Você não quer, né, mãe? Você fala, não, obrigada, não. Você isso é uma boa maneira, você não quer, né? Então, eu acho que não. Exato. Muito bom, muito bom. Doutora Juliana, qual feriado não existe e você criaria? Nossa Senhora. Qual feriado não existe? Nossa Senhora existe, né? 2 de outubro, se não me engano. Eu acho que eu criaria... Puxa, que difícil. Nossa, não sei essa resposta. Não sabe? Alguém chuta? Qual feriado? Eu queria o Dia do Amigo. Porque ele existe, mas ele não é feriado. Eu acho que a gente tinha que ter feriado para comemorar com o amigo. Fica a nossa reivindicação. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Ótimo, maravilha. Bom, a gente chegou ao fim. Eu quero muito agradecer as histórias, a disponibilidade de cada um. Conhecer um pouquinho mais de cada um, que eu tenho convívio, mas a gente se encontra, mas é muito interessante saber cada história. Obrigado pela disponibilidade. E aí eu gostaria que cada uma encerrasse com uma palavra para dizer para o público, assim. Uma palavra Parceria. Ótimo. Café. Ótimo. Olheira. Tchau, gente. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Pratas da Casa. Um beijo enorme. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Obrigado.